Olá, hoje a gente vai dar uma olhada num material bem específico. São perguntas e respostas tipo um guia rápido sobre as regras para contratantes lá na Flórida. É aquele tipo de coisa que, assim, quem trabalha na área precisa ter na ponta da língua, né? Conhecimento fundamental mesmo. Exatamente. Então, a ideia aqui é desenrolar como funciona o DBPR, a CAELB, essas siglas aí que sempre aparecem, e entender melhor o peso da responsabilidade legal, ética. Isso. E olha, entender essas regras, que na verdade vem lá do capítulo 489 das leis da Flórida, não é só decorar, sabe? É o que separa, no dia a dia, trabalhar tranquilo de ter um problemão, uma multa, ou até perder a licença. É a base mesmo. Perfeito. Então vamos começar por essa base. Quem são essas entidades? Quem manda no quê? Temos DBPR e CAELB. O que é o DBPR? Então, o DPPR é o Department of Business and Professional Regulation. Pensa nele como a grande agência do estado da Flórida que cuida da regulamentação de várias profissões, não só construção. É quem administra o sistema todo de licenciamento no estado. No fim das contas, é o DBPR que emite o papel, a licença do contratante. A atuação deles é bem ampla. Entendi. É o órgão centralizador, digamos assim. E a CAELB, onde ela entra? Parece mais focada na construção, né? Justamente. A CILB é o Construction Industry Licensing Board. É o braço do DBPR mais específico para a construção. Enquanto o DBPR administra o geral, a CILB é quem, avalia mesmo os candidatos, aprova, define as normas técnicas e éticas do setor e o principal, ela investiga, julga e aplica as punições se alguém pisa na bola. Ah, então. Ela tá sob o DBPR, mas é a autoridade técnica e disciplinar ali da construção. Certo. Então, o DBPR emite, mas a CILB diz quem pode ter a licença e como se comportar para manter. E como isso funciona na prática, se aparece uma reclamação contra um contratante, por exemplo? Geralmente, o DBPR é a porta de entrada para essas reclamações formais, as complaints. Eles recebem, dão uma olhada inicial, sabe? E conduzem a investigação para ver o que aconteceu. Se a investigação aponta que sim, houve uma violação das regras da construção, aí o caso vai para a CILB. E aí a CILB assume para julgar. Isso. A CILB funciona quase como um tribunal administrativo da área, entende? Eles analisam as provas, ouvem o contratante, quem reclamou, e aí decidem se teve infração e qual a penalidade. E essa penalidade, olha, pode ir de uma advertência até multa pesada, suspensão ou até tirar a licença de vez. É a CILB que tem esse poder disciplinar direto. Nossa, fica claro que tem que entender quem faz o que nesse sistema. Agora, um termo que sempre aparece é Qualifying Agent. Quem é essa figura? Por que é tão importante? O Qualifying Agent é fundamental. É a pessoa física, sabe? Com nome, CPF, o indivíduo que passou na prova, tem a experiência, o bom caráter, tudo para ter a licença. Mesmo que a licença seja para uma empresa, uma LLC, uma Corp, é essa pessoa que qualifica a empresa para o Estado. Ele é o responsável técnico final por tudo que é feito sobre aquela licença. É o pilar da licença da empresa. Um pilar mesmo. E se esse pilar sai? Se o Qualifying Agent deixa a empresa, imagina o impacto. Crítico, imediato. Se o único Qualifying Agent sai, a empresa na hora perde a qualificação para operar legalmente. Não pode mais pegar contrato novo, nem continuar a obra que precise dar licença. As fontes dizem que a empresa tem um prazo bem curto, geralmente 30 dias, para avisar o DBPR e colocar um substituto que cumpra os requisitos. Se não fizer isso rápido, trava tudo. É urgência total para o negócio continuar. Nossa, é uma peça-chave mesmo, insubstituível. E quem exatamente precisa dessa licença para trabalhar na Flórida? Tem algum limite de valor de obra? A regra geral que a gente vê nas fontes é clara. Qualquer pessoa ou empresa que faz, gerencia ou até supervisiona a obra de construção precisa de licença se o valor total do projeto, incluindo material e mão de obra, está a passar de $2.500. Isso pega muita coisa. E não é sugestão, é lei mesmo. E se a pessoa opera sem ter essa licença quando precisa?
O que as fontes falam sobre o tal do unlicensed contracting? Olha, unlicensed contracting é levado muito a sério lá. É atuar como contratante sem ter a licença válida e ativa que o trabalho exige. E não é só nunca ter tido, não. Inclui trabalhar com licença vencida, suspensa ou fazer serviço fora do que a sua licença permite. As fontes são bem diretas. É crime menor de segundo grau. Crime? Caramba! Além da questão criminal, tem mais consequência? Multa, talvez? Com certeza. As multas administrativas são pesadas. O DBPR pode aplicar multa de até $5.000 por cada infração. E tem outra coisa, talvez a pior financeiramente. Quem não tem licença geralmente perde o direito na justiça de cobrar pelo serviço, mesmo que tenha feito o trabalho. O cliente pode, em tese, não pagar o resto ou até processar para ter de volta o que pagou, fora o risco de nunca mais conseguir tirar uma licença. O Estado vê isso como risco para o consumidor, né? Faz sentido ser duro assim, pensando nos riscos. E como o DBPR descobre essas coisas? Como começa uma investigação? O mais comum é a complaint, a reclamação formal. Qualquer um pode fazer uma complaint contra um contratante licenciado ou até contra alguém que está atuando sem licença. Pode ser online, telefone, por carta. Se a reclamação tiver fundamento, parecer que houve violação, aí o DBPR começa a investigar para ver os fatos. A denúncia é o gatilho principal. Ok, essa primeira parte deu um bom panorama regulatório e dos riscos, né? Agora vamos focar um pouco mais na conduta do dia a dia, nas consequências de errinhos, mesmo para quem tem licença. As fontes falam em citation. O que é isso? É diferente da complaint? É diferente, sim. Pensa na citation como uma multa de trânsito para o contratante. É uma notificação do DBPR para coisas menores, sabe? Tipo problema na propaganda, uma falha pequena no contrato, algo que não justifica um processo pesado na CLB. Geralmente, a citation já vem com uma multa definida. O contratante pode resolver pagando essa multa no prazo, sem precisar de audiência. É uma advertência formal, mas com impacto financeiro. Mas e se o contratante não concorda? Acha que foi injusto? Tem como recorrer? Tem sim. Não é obrigado a só aceitar e pagar. Ele pode contestar a citation. O caminho, segundo as fontes, é apelar formalmente para a CLB. Tem um prazo para isso, geralmente 21 dias depois de receber. Se apelar, aí o caso pode ser analisado mais a fundo, talvez até ir para uma audiência lá no conselho. Entendi. E quando a coisa é mais séria que uma citation? O termo que surge é disciplinary action. O que isso quer dizer? A disciplinary action é o resultado de um processo formal na CILB quando eles concluem que houve uma violação séria das leis ou regras. É a punição oficial. E aí, a gama de ações é grande. Pode ser multa alta, pode ser exigir curso extra, podem colocar restrição na licença, tipo, só pode fazer certo tipo de obra, podem suspender a licença por um tempo ou, nos casos mais graves mesmo, tipo fraude, negligência grave, a CILB pode revogar a licença permanentemente, tirar de vez. Revogação permanente. Deve ser a pena máxima. As fontes dão um exemplo de algo que leva a isso? Sim, um exemplo bem claro é usar a licença de outra pessoa. Se alguém opera usando a licença de outro contratante, isso é fraude grave. As consequências são drásticas, multa altíssima e, quase sempre, a revogação permanente de qualquer licença que o infrator tenha. Fora possíveis acusações criminais, é uma linha vermelha total. Claríssimo. Mudando um pouco o foco, mas ainda nas responsabilidades. As fontes falam de guardar registros. Por quanto tempo tem que guardar os documentos dos projetos? O mínimo que aparece é 3 anos. Isso inclui contrato assinado, nota fiscal, comprovante de pagamento, alvará, tudo o que for relevante do projeto. E manter isso organizado não é só boa prática, é regra. O DBPR pode pedir para ver isso numa auditoria ou investigação. E se, apesar de tudo, o contratante recebe uma complaint formal? Qual a primeiríssima coisa a fazer? A resposta é direta. Responder. Formalmente. Dentro do prazo que vem na notificação. Ignorar uma complaint é um erro grave. Pode levar a decisão à revelia, que é quando a CILB decide só com a versão de quem reclamou, sabe? Pode dar multa automática, dificulta muito a defesa depois.
A resposta formal é a chance de dar a sua versão, juntar documento, começar a se defender. Tem que levar muito a sério e responder logo. Total sentido. Agora, tem dois requisitos que eu achei interessantes que vão além da técnica: good moral character e financial responsibility. O que significa ter bom caráter moral para a Silb? É fascinante mesmo como a lei tenta botar um padrão ético, né? O good moral character é um requisito para tirar e manter a licença. Basicamente, o Estado quer ter certeza que os contratantes são pessoas idôneas. Na prática, significa não ter um histórico criminal pesado, especialmente condenação por fraude, desonestidade, crime violento ou crime financeiro grande. Eles checam os antecedentes para isso. A ideia é proteger o público de gente com um histórico de má conduta. E a financial responsibility, o que o Estado espera aí? Financial responsibility é sobre a saúde financeira do negócio. O contratante tem que mostrar que tem condição de operar de forma estável, responsável. Isso geralmente envolve ter um score de crédito pessoal acima de um certo nível, ou dar uma garantia, tipo um surety bond, provar que tem capital de giro para tocar a operação, e manter os seguros obrigatórios em dia, como o de responsabilidade civil, General Liability, e o de acidente de trabalho, Workers' Comp. É para garantir que a empresa tem como bancar os compromissos e proteger cliente e trabalhador. Quer dizer, não basta saber fazer a obra. Tem que provar que tem estrutura ética e financeira para o negócio. E para manter a licença ativa, tem a tal da Continuing Education, né? Exato. Educação continuada obrigatória. A cada ciclo de renovação da licença, que normalmente é a cada 2 anos, tem que fazer um número de horas de cursos aprovados pela Celbil. As fontes falam em 14 horas. Esses cursos falam de atualização de lei, código de obra, segurança no trabalho, tipo norma da OSHA, gestão de negócio, finanças. Até energia eólica pode aparecer. O foco é manter o pessoal atualizado com as regras e as melhores práticas. É para garantir um nível mínimo de atualização constante. E se alguém esquece, não faz os cursos e deixa a licença vencer, o que acontece? E não renovar no prazo, a licença fica inativa ou expira. E aí, continuar trabalhando com ela assim é unlicensed contracting de novo. Volta todo aquele risco, multa, processo, não poder cobrar na justiça. Para reativar uma licença vencida, geralmente tem que pagar taxa extra, multa por atraso, e dependendo de quanto tempo passou, pode precisar fazer mais curso ou até refazer parte do processo de licença. Manter a renovação em dia é vital para continuar operando legalmente. Ufa, bastante coisa, hein? Se a gente fosse resumir os pontos-chave aqui, quase como um gabarito rápido para quem está se preparando, seria DBPR, é a agência que administra tudo, CILB é o conselho da construção que licencia e julga, Qualifying Agent é o responsável técnico essencial, trabalhar sem licença, crime e multa pesada. Isso. Citation é tipo uma multa para coisa menor. Financial Responsibility e Good Moral Character são filtros de grana e idoneidade. E Continuing Education para manter a licença ativa. Perfeito. E todos esses termos, Disciplinary Action, Complaint, License Renewal, as audiências na CEDB, eles estão todos ligados, formam um sistema mesmo. Eles vêm das leis do Estado, tipo o capítulo 489, e juntos criam essa estrutura de controle, de responsabilização. Entender como as peças se encaixam é chave. Não só para passar numa prova, mas para tocar um negócio de construção direito na Flórida. Não são coisas soltas, é um ecossistema. Então, no fim das contas, dominar essas regras não é só sobre burocracia, né? É sobre entender onde se está pisando, proteger o próprio negócio, os clientes, os funcionários. É a base para construir uma reputação sólida e evitar aquelas dores de cabeça legais e financeiras que podem, assim, acabar com tudo. Entender a estrutura é entender as regras do jogo. Exatamente. E pensando em todo esse aparato que a gente falou, a fiscalização do DBPR, o julgamento da Silbate, as exigências de dinheiro, de caráter, de estudo contínuo. Fica uma questão interessante, né? Como essa rede toda de regras busca o equilíbrio entre proteger o consumidor, que é um objetivo claro e super necessário, e ao mesmo tempo não deixar a vida do contratante impossível,
sabe? Não tornar a profissão cara ou complicada demais. Onde fica esse ponto de equilíbrio na visão do estado da Flórida? E como os profissionais lidam com isso no dia a dia? É uma tensão que existe em toda a regulamentação, né?